Olá a todas e todas, eu sou Michel Vicentini, é um prazer imenso participar desse momento formativo com vocês. Eu quero aqui deixar meu agradecimento, a minha gratidão a cada um de vocês, profissionais da educação que estão aqui nesse momento tão complexo da nossa história, partilhando conhecimento, a Faculdade Sensupeg pela confiança, né, e também a Prefeitura de Guaramirim, né, por realmente promover esse encontro de forma muito, à distância, né, mas de forma muito intensa e humanizada. Eu sou Michel Vicentini, moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de São Roque. Não sei se vocês conhecem, São Roque é a terra do vinho, a capital do vinho, da alcachofra. É um lugar muito bonito, vale a pena conhecer. Quando conhecer, tome um cafezinho em casa. Eu trabalho num município vizinho chamado Araçariguama. Nesse município eu trabalho já há 12 anos como professor efetivo, mas já passei por várias instâncias, já fui diretor de escola, supervisor de ensino, superintendente de educação. Fiquei um tempinho como secretário de cultura, depois como secretário de educação do município, que foi um grande desafio. Eu encerrei esse ciclo formativo e de gestão em outubro, mas assim, muito feliz por resultados alcançados e pelos desafios realmente diários de uma secretaria de educação. Também trabalho no governo do estado, num projeto social chamado Projeto Guri. Não sei se você conhece aí, mas o Guri é o maior projeto sociocultural da América Latina. É um projeto de música que atende pessoas de várias idades, né, de 6 a 18 anos, na área de formação de orquestras, corais, enfim. No Guri, eu sou supervisor educacional. Dou aula na Faculdade Sensupeg já há 10 anos, na graduação e na pós-graduação, e é uma alegria poder estar nessa faculdade tão incrível, assim, tão humanizada, com uma qualidade, com excelência. A minha formação é em educação musical, minha primeira formação, pela Universidade Federal de São Carlos, pela UFSCar. Depois eu fiz algumas pós-graduações, também fiz pedagogia, fiz pós-graduação em arte e educação, alfabetização e letramento, neurociência, aplicada à educação. Fiz neuropsicopedagogia pela Faculdade Sensupeg e foi para mim um marco muito positivo, muito bonito da minha história enquanto profissional de educação. E tenho mestrado em educação. Tenho 2 livros, o primeiro chamado Reflexões para o Despertar da Consciência Ética. É um livro que não vendeu muito, talvez pelo nome muito extenso, né? Talvez também porque na época que foi lançado em 2009 pela editora Loyola, o tema ética não estava tão desenvolvido assim. Agora a gente entende que talvez entraria mais nos vieses de pesquisa, de procura. E também o segundo livro, chamado A Música e o Processo Educativo, Atos, Cenas e Recortes Pedagógicos. É um livro já também pela editora Loyola, que já vendeu bastante, já está aí já num outro viés, num outro patamar de venda. Muito legal, vale a pena você ler os dois, o merchandise inicial aqui. Então, o meu primeiro papo com vocês... tem uma coisa muito importante que eu falei, acho que é a coisa mais importante. Eu sou pai do Miguel. O Miguel tem 4 anos e é um cara incrível. Eu aprendo todos os dias e a minha maior alegria é ser pai do Miguel. Acho que a minha maior missão é essa, ser pai do Miguel. Eu quero começar falando um pouquinho desse tema de hoje. Então, educação pós-isolamento ou educação durante, porque essa ideia de isolamento ainda vai persistir. Então, competências socioemocionais para a aprendizagem. Então, a gente vai discutir um pouco sobre emoção, sobre a pandemia, né? Eu não quero aqui ficar chovendo no molhado ou ficar repetindo coisas que parecem muito simples, né? Ou muito corriqueiras, mas eu quero tentar dar ferramentas e estratégias para que a gente consiga passar por isso e daqui a pouco voltar nos processos pedagógicos, já voltando com a ideia eu não gosto do termo novo normal, porque eu acho que se é novo não é a normalidade que nós temos, né? Então quer dizer, nunca mais será o normal. Então como que a gente se porta, como que a gente se vê, como que a gente vê o outro nesse processo. Então esse primeiro momento é isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar com um momento mais lúdico, mais musical, um pouco mais leve. Esse também vai ser leve, mas um pouco mais poético, vamos dizer assim, que a gente vai falar um pouquinho sobre sentir, pensar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora e vai perdurar na segunda parte pós o intervalo. Então a gente tem aí mais ou menos aí 2 horas para conversar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, espero que vocês realmente gostem. Eu estou aqui com bastante alegria e disposição para esse momento com vocês. Vamos lá então começar? Educação pós-isolamento, competências socioemocionais para a aprendizagem. Aí está meu e-mail, meu contato e vamos começar. Quando a gente pensa
né, em competências socioemocionais, na minha cabeça, enquanto pesquisador, enquanto cientista, sempre vem uma linha teórica, uma linha de pesquisa de dois grandes cientistas. A primeira é Maria Cândida Moraes, da Unesp, e o segundo, Saturnino de la Torre, da Universidade de Barcelona, na Espanha. Eles criaram juntos um livro chamado Sentir Pensar, Fundamentos para Reencantar a Educação, que é um livro muito bonito, muito legal, que vale muito a pena você comprar, ler, buscar ferramentas. E, basicamente, o conceito sentir pensar, juntos, nesse neologismo, nessa nova palavra, eles representam uma coisa, um novo significado, que é óbvio. Então, muitas coisas que eu vou dizer aqui hoje são coisas óbvias, né, que a gente já sabe. Porém, tem uma coisa que é interessante. Tem um ditado que eu aprendi que é assim, que o óbvio é tão óbvio que não é dito, e por não ser dito, ele deixa de ser óbvio. Então, preste atenção nisso. O óbvio é tão óbvio que não é dito, e por não ser dito, ele deixa de ser óbvio. Então, eu quero convidar você a uma reflexão, uma autorreflexão sobre esses primeiros princípios. Sentir, pensar. Todos nós, homo sapiens sapiens, seres humanos, aqui que estamos ouvindo e partilhando esse momento, nós temos esse olhar para a aprendizagem sobre dois vieses iniciais. Para aprender, eu preciso sentir e pensar. Eles não são elementos dualistas, dicotômicos ou paradoxais. Não são antagônicos, eles se abraçam, eles se unem dentro de uma nova perspectiva. Para aprender, eu preciso sentir. Para aprender, eu preciso pensar. Toda essa história do sentir e pensar, elas se agregam, elas se unem dentro dessa teoria. Então, buscando aprendizagem nos processos cognitivos e aprendizagem na gestão das emoções. E eu, toda vez que eu vou dar uma aula para educação infantil, para o fundamental, para o médio, para a graduação, para a pós-graduação ou uma palestra, eu sempre tiro momentos para gerar momentos sentir pensar. Então, o que seria o momento sentir pensar? É quando nós pensamos e sentimos dentro do aspecto do autoconhecimento, da reflexão, buscando realmente um solilóquio, um olhar para o espelho. Solilóquio é quando a gente fala sozinho, né? Olhar para o espelho e falar um pouquinho sobre como a gente está. Refletir sobre isso. E eu quero começar com uma peça partilhada. Eu quero ler um pedaço dela para vocês e depois a gente vai ouvir. E quem sabe você aí cantar um pouquinho também junto comigo. Essa música é uma música do compositor Lenine. Ela é muito conhecida e o nome dela já diz muita coisa. Paciência. O momento que a gente vive é um momento onde a paciência se tornou fundamental. Porque a gente está no inesperado, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente está no medo de ser contaminado, no medo da insegurança financeira, no medo de como as instâncias sociais, federais, municipais, estaduais vão se portar frente a isso, como eu me porto frente às minhas emoções, como a minha família se coloca. Então é muito medo. E a paciência é fundamental para isso. E eu queria ler e recortar isso. Depois a gente vai ouvir. Quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando nesse corpo pede um pouco mais de alma, eu tenho que entender que a vida não para. O Cronos, o nosso tempo, ele não para. Então a gente está na pandemia, a gente está vivendo tudo isso e o tempo não para. Estamos vivenciando tudo isso. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e às vezes eu penso em ficar na inércia, mas eu tenho que pensar que a vida não para porque a vida é tão rara. E os momentos que nós vivemos são únicos. Não haverá um momento como hoje. O momento de hoje já era. Vivi, acabou, não volta. Essa é a raridade da vida, né? Olha que bonito que é isso. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Parece que essa música ela foi feita para esse momento. Vou repetir. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo isso é normal. Aí ele traz uma ironizada, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Essa expectativa, um pouco mais de paciência. A outra parte é assim, será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida não para. E ele repete, a vida é tão rara. Vamos ouvir?
pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida é tão rara. A vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida é tão rara. A vida não para, não. A vida não para, não. E aí? Gostou da música? Eu não sou cantor profissional, mas dá pra gente entender a poesia do Lenine, aquilo que ele traz, as relações melódicas, harmônicas que a música proporciona pra gente. Eu começo perguntando pra você, e aí, como anda a sua saúde? Como anda a sua saúde emocional, mental? Então a gente cuida muito do corpo, faz caminhada. Hoje nós estamos vivendo uma questão muito assim, as pessoas estão saindo do sedentarismo, buscando isso, andando de bicicleta, na moda, né? Andar de bicicleta, está na moda alguns tipos de exercícios físicos. As pessoas estão cuidando do seu próprio corpo, mas e a mente? E as emoções? Como que anda a sua mente? Como que anda a sua saúde mental, a sua saúde cognitiva, a sua saúde emocional? Então quando a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Esse termo, ele tem uma relação à forma como a pessoa reage às exigências e desafios e mudanças e modo como a gente harmoniza ideias e emoções. Como a gente reage frente às emoções que são boas ou ruins, mas que realmente fazem parte da vida. Nós vamos viver sempre momentos bons e ruins, né? A ideia de felicidade, eu brinco um pouco sobre isso na ideia da filosofia, né, do classicismo grego. A felicidade, ela é circunstancial. Ela é gerada e gerida sobre aspectos que estão no meu cotidiano, né? Já a alegria, ela independe dessa circunstância. Então, a alegria, ela acontece agora, mesmo a gente estando com um problema da pandemia ou problemas diversos, financeiros, sociais, culturais, emocionais, a alegria pode acontecer. Só que esses desafios do ruim ou bom, eles precisam acontecer. Para a gente entender a ideia de felicidade, eu preciso conhecer a infelicidade. Para que eu conheça a alegria,
eu preciso conhecer a tristeza. Então, essas coisas que são óbvias, a gente parece que não pensa muito, porque a gente fica assim, nessa ingratidão, ai, que momento difícil, tá todo mundo surtado. Eu também estou meio surtado com tudo isso aí. Mas a grande questão é, vamos passar por isso, vamos vivenciar isso, vamos vencer esse processo e juntos compreender a força que temos dentro de nós. Então, repita a pergunta, como anda a sua saúde? Como anda a sua saúde emocional? Eu quero fazer com vocês um desafio. Eu sou muito adepto dos métodos ativos, da educação 5.0, e é difícil fazer isso de forma distante, mas eu quero pensar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu quero que você pegue aí um papel, uma caneta, deixa aí separadinho, guarda ela, pega esse papel, caneta, deixa ali para você anotar alguns pontos ali, mas faça um desafio com você mesmo nesse início. Primeiro desafio. Você vai escrever aí, vai criar um mapinha conceitual, 5 sensações positivas e 5 sensações negativas que a pandemia trouxe para você. É um exercício, porque quando a gente fala, quando a gente escreve, é diferente de pensar. É um outro processo cognitivo. A ação motora da fala, como a gente desenvolve, o sistema, o córtex motor para fala, áreas de Broca e Wernicke para entender a linguagem, como a gente produz isso, sintetiza isso para falar, para expor, é diferente só do pensamento. Então, escrever, pensar e falar são coisas diferentes. Então, eu quero que você escreva 5 sensações positivas e negativas. Por exemplo, 5 sensações negativas. Medo, falta de esperança, insensibilidade, intolerância. Positiva, fé. Então, buscar crenças de dias melhores, fiquei mais perto da minha família, então não sei. Você vai buscar momentos e situações que consolidem nas suas ideias esses 5 sentidos, ou essas 5 palavras que vão consolidar isso. Então, escreve isso, vai escrevendo. Eu vou falando aqui e você vai escrevendo. O primeiro ponto que a gente vai falar é que assim, o ser humano ele é único. Obviamente ele é único. Ele é singular. E por ser singular, ele é complexo e completo. Então, olha só, eu trouxe uma coisa muito simples para a gente iniciar a nossa conversa, que é a tricotomia humana. Você já com certeza já ouviu isso em outras palestras, na sua aula de psicologia da aprendizagem, já ouviu isso na sua faculdade, ou mesmo leu isso em algum lugar, que nós somos únicos e nós somos tricotômicos. Nós temos 3 vieses, o bio, o psico e o social. Eu queria destrinchar, de forma muito breve, por causa do nosso tempo, esses 3 conceitos, E aí, o que é o biológico? O que você acha que é o biológico? É muito simples pensar sobre isso, é óbvio, porém, vamos falar. O biológico tem uma referência muito simples ao nosso conceito de espécie, nosso gene. Então, eu, Michel, sou Homo sapiens sapiens. Então, desde o século XIX, nossa humanidade se tornou o homem que sabe que sabe. Então, nossa espécie é o Homo sapiens sapiens. Lembra da aula de ciências, lá do 3º, 4º ano, que tinha lá reino animal, mamíferos, lembra? Primatas, símios complexos, Homo sapiens sapiens. Então, a minha concepção biológica é como eu me organizo e sou, de fato, entendido como ser humano. Porém, eu não consigo compreender a humanidade ou o ser humano a partir apenas desse aspecto. Então, a maturação biológica não garante a ideia social. Exemplo, a gente tem características humanas, mas a gente se torna humano a partir do contato e convívio com outros humanos. Para exemplificar isso, eu vou dizer aqui uma frase do Miguel Arroyo, que é assim: eu posso aprender matemática sozinho, eu posso aprender inglês sozinho, eu posso aprender música sozinho, mas uma coisa eu não aprendo sozinho, a ser humano, porque para ser humano eu preciso de outro humano que aprendeu essa árdua e difícil tarefa. Então quer dizer, o aspecto singular da compreensão do indivíduo não pode se resumir apenas no aspecto biológico, ela precisa transcender essa ideia. Aí vai entrar um segundo ponto, o aspecto psicológico, ou psico, ou psique. Ou vamos pensar um pouco sobre o que é cognição, o que é todas essas histórias aí. Pensa comigo, vem comigo, não abandonem. Vamos lá, não durmam aí. Vamos lá, então a ideia do psicológico é o seguinte. Eu vou colocar 4 pontos aqui legais. Primeiro, por que nós, pensa um pouco comigo aí, nós, Homo sapiens sapiens, nós dominamos a Terra? Por que nós mandamos, no nível conceitual do conhecimento, por que nós dominamos a Terra?
Vamos pensar comigo. Primeiro, eu vou colocar aqui 4 fundamentos. Primeiro ponto, nossa máquina. O nosso encéfalo, nosso sistema nervoso central, periférico, nosso encéfalo, nosso cérebro, ele é uma máquina poderosa, né? E nós usamos o cérebro todo, o tempo todo. Sabe aquela coisa assim, o ser humano usa apenas 10% do seu cérebro? Isso é um mito, é um neuromito. Inclusive indico um livro da Larissa Zegler chamado Caçadores de Neuromitos, que é bem legal. Então, a gente usa o cérebro todo, o tempo todo. Segundo ponto, a nossa linguagem, ela é complexa. Ela é subjetiva. Então, por exemplo, nós temos a linguagem escrita, a linguagem oral, a música, as artes. Então, a ideia de você transcender o tempo, olha só, transcender o tempo através da linguagem, já nos garante um ponto aí a mais dessa questão entre os animais, né? O terceiro ponto é a complexidade do meu pensamento. O meu pensamento subjetivo é complexo. E o quarto, a ideia de finitude. Como assim finitude? Vou fazer uma brincadeirinha com vocês aí. Vocês têm animal de estimação? Eu tenho. Um bebê gato preto chamado Tupi. A Tupi-Tupi, minha gatinha, ela tem aí 3 meses e a Tupi-Tupi ela é imortal. Como assim imortal? Ela vai morrer um dia. Obviamente que sim. Mas a concepção de morte, ela não tem. Essa concepção, que nós vamos morrer um dia, é apenas nossa. Então só nós, Homo sapiens sapiens, só nós, humanidade, temos essa ideia. Você pode falar assim, mas professor, eu vi lá no Discovery Channel que o animal, quando ele está indo morrer, ele se afasta do bando. Sim, ele se afasta do bando, mas de um aspecto de debilidade. Ele está sendo, eu não estou legal, eu vou prevenir o bando, eu vou me afastar. Mas a consciência da morte é nossa, é apenas dos Homo sapiens sapiens, né? Então, esses 4 elementos, repetindo, nossa máquina que é poderosa, a complexidade e subjetividade da linguagem e do pensamento, nossa finitude, são características que nos consolidam. Agora, é possível definir o humano pelas características biológicas e psicológicas dele? Apenas isso? Não. Porque precisa de um outro ponto, que é a questão social. E é esse ponto que é interessante. Eu gosto muito de algumas histórias. Eu tive o privilégio de viajar pelo Brasil, com essa faculdade de Ciência e conhecer praticamente todos os estados brasileiros. E aqui em São Paulo, eu gosto muito de açaí. Não sei como que é o açaí aí de vocês, mas o meu açaí é o seguinte. Você vai lá e compra açaí, que é um sorvetão, granola, leite condensado, banana. É um negócio muito louco. Olha essa história. Aí eu fui para Macapá dar uma aula. E cheguei lá e falei assim, olha, eu quero, inclusive, o Amapá está passando um problema de energia muito grave, né? Vamos ali torcer para que isso se resolva muito rápido, né? Vamos lá. Aí eu cheguei lá em Macapá, capital do Amapá, e falei assim, olha, eu queria muito um açaí completo, né? E o moço me trouxe um açaí, mole, tipo um suco. Eu pensei, minha mente cartesiana pensou assim, tava muito calor, derreteu, né, o sorvetinho lá e virou esse suquinho aqui. Aí o moço trouxe um potinho de farinha de mandioca. A minha mente cartesiana fez assim, ó, tem algo errado. Tem algo errado aí, cara. Não satisfeito, ele trouxe um pezinho de frango cozido, né? E eu falei, moço, peraí. Que é isso, cara? Eu quero açaí completo, eu não quero essa história aí. Olha, uma moto muito louca passou aqui. Não quero essa história aí. Então, assim, o que ele me disse? Ele falou assim, não, peraí, o açaí é assim, a gente não tem camarão seco e as partes nobres do frango saíram. Só tenho a sambiquira e o pé de frango. Como eu não sabia o que era sambiquira, hoje eu sei. Eu preferi o pezinho de frango mesmo, né? Então, experimentei o tal açaí. Por que eu tô contando essa história tão maluca para vocês? Porque é o seguinte, eu sou Homo sapiens sapiens como aquele cara. Eu tenho o mesmo estado psicológico desse indivíduo, né? O estágio humano psicológico desse indivíduo. Mas as minhas vivências, a minha humanidade se constitui pelo aspecto social. Então, é uma união entre o bio, entre o psico e o social. Dentro das escolas, dos sistemas, infelizmente a gente está pensando muito no bio, no psico, e esquece de pensar no social. E nesse momento pandêmico é quando a ideia da constituição bio, psico, social, com ênfase nas dimensões emocional, elas vão estar muito explícitas. A pandemia explicitou problemas emocionais, de desigualdade social, problemas de aprendizagem e de ensinagem, né? A porta da sala de aula, ela não se fecha mais. Às vezes a gente estava inseguro, eu como professor já fiz muitas vezes isso, a gente está inseguro, a gente encosta a porta ali
né, para que o gestor às vezes não enxergue a nossa aula, sei lá, para que alguém não veja ali e fica lá, ó, tá vendo, o professor está inseguro, né? Na pandemia, nas nossas estratégias midiáticas de aula remota, não tem isso. A nossa sala de aula está sempre aberta, os pais assistem nossas aulas, as crianças assistem nossas aulas, os tios, a gente entra na casa das pessoas, as pessoas entram na nossa casa de forma virtual. Mas todos esses aspectos da construção humana estão presentes. O aspecto bio, o aspecto social, o aspecto psicológico, dentro dessa tricotomia da singularidade e dentro das dimensões nossas. Então eu preciso olhar para mim. Então o primeiro ponto é olhar para mim, olhar para o meu aluno, para a minha aluna, olhar para o coletivo sobre as dimensões física, sobre as dimensões psicológicas, sobre as dimensões cognitivas, emocionais, sobre a questão até metafísica espiritual. Então, quais são as dimensões? Então, nesse momento, é um momento onde nós precisamos parar um pouquinho, dar um stop. Como gerir sentimentos, como gerir emoções? Como está sua emoção? Como está a sua emoção? Como estará o nível emocional de nossos alunos e alunas? Como isso, o nível de emoção, influenciará no retorno dos alunos à rotina escolar? Como isso? Como gerir nossas emoções? Como gerir nossos sentimentos? Fala, mas peraí, emoção e sentimentos são diferentes? Vamos lá, pensa comigo. O que são sentimentos? O que são emoções? Parece que são coisas muito comuns, mas não são. Emoções e sentimentos são algo que são diferentes. Vamos lá. Emoção é um conjunto de respostas químicas, neurais, baseados aonde? Nossas memórias emocionais e surgem quando o nosso cérebro recebe um estímulo externo. Então, em outras palavras, a emoção é um estado primário. E nós temos apenas 6 tipos de emoções. Alguns falam 5, outros falam 7, mas vamos definir como 6 aqui nessa linha de pensamento. 6 emoções. Lembra daquele filminho Divertidamente? Aquele filme mostra muito pra gente sobre isso. Então vamos lá, lembra do filme? Alegria, tristeza, medo, raiva e a nojinho, né? Tinha 5 personagens. Eu coloco mais um, que é a surpresa. Emoção é um estado de sobrevivência, é um sentido da nossa sobrevivência. Já o sentimento é uma resposta a essa emoção. Então a emoção é um conjunto de respostas químicas neurais, químicas e físicas neurais, e o sentimento é a resposta. Então, eu poderia dizer, de forma muito breve, para essa palestra, para esse momento que a gente está vivendo, que a emoção a gente não controla tanto. Assim. Algumas são estados biológicos de sobrevivência nosso. Já a emoção, ou melhor, o sentimento, eu tenho a gestão dele. Então, quer dizer, eu tenho respeito a como eu utilizo aquela emoção. Então, o sentimento é... Exemplo muito simples é assim, o amor. O amor é uma emoção, um sentimento. Amor é um sentimento repleto de emoções. Dentro do amor pode ter alegria, tristeza, raiva, nojo. Quer dizer, dentro do amor ele pode ter essa complexidade, essa completude de outras emoções. Eu vou brincar com você porque assim, a emoção é um estado de sobrevivência. Vou contar uma história para vocês que é engraçada. Há tempos atrás eu morava em um condomínio bem na entrada da cidade aqui de São Roque, uma região que foi desmatada para construir casas, né? Natural no Brasil, né? Uma coisa que, enfim, os animais fogem, infelizmente. E eu estava com um problema de insônia, fazendo uma caminhada noturna, assim, de repente tocou lá no bosque, tinha umas caixinhas de som com tipo um interfone. Aí o porteiro mandou uma mensagem, ele falou assim, Sr. Michel, né, eu queria falar que, pedir para o senhor não andar sozinho à noite aí nesse lugar, porque aí nós avistamos ontem uma sussuarana. Para quem não sabe o que é uma sussuarana, é uma onça parda. Onça, né? A minha mente falou assim, imagina, onça parda, aqui no condomínio, tá louco, né? Só que isso brotou no meu coração um medo. E o medo é uma emoção. O medo gera em nós 2 estados, luta ou fuga. Lembre-se disso. O medo é uma emoção que ela vai gerar em nossa ação 2 estados, luta ou fuga. Então tá, eu continuei lá, de repente eu escutei assim no meio do mato, ó, cleque, como se tivesse alguém pisando nas folhas secas. Eu não sei como, eu cheguei tão rápido em casa que quando eu abri o olho eu estava em casa. Eu até falei assim, o que eu estou fazendo em casa? O meu medo gerou uma ação, uma resposta química e física no meu corpo que me impulsionou a correr muito rápido. Quer dizer, o medo, ele age antes da nossa consciência.
Às vezes o medo ele é inconsciente, igual o medo de barata, como eu, Michel, né? Eu não tenho medo de barata não, mas eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de aranha, tenho aracnofobia. Né? Então, eu, Michel, eu tenho 1,82 m, eu tenho 100 quilos. Como eu, Michel, tenho medo de um bichinho pequenininho que eu posso soprar e ele vai embora. E eu morro de medo, eu fujo. Né? Eu só venci o medo da aranha quando estava com meu filho. Aí é um outro instinto da proteção, né, do pai. Então eu matei a aranha, eu tive que matar. Eu sei que os ambientalistas vão brigar comigo, mas ali eu precisava. Né? Então assim, a ideia nesse momento é o seguinte, que a emoção é um estado de sobrevivência. Já o sentimento, ele é munido das emoções e ele é complexo em nós. Gerir sentimento é algo que é fundamental para buscar essa palavrinha que vai entrar agora, que é o equilíbrio. Então, o contrário do equilíbrio é o desequilíbrio. O desequilíbrio emocional, ele vai facilitar o surgimento de doenças emocionais. E isso é muito problema, assim, muito problemático. Então, a gente pode dizer que a saúde mental, ela contempla, entre tantos fatores, nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia. E para a aprendizagem acontecer, eu preciso estar em equilíbrio. Porque assim, vamos lá, quem gerencia, quem que é o gerente das emoções do meu cérebro? Chama sistema límbico. O sistema límbico é aquele que vai gerir a emoção, e ele está pertinho de uma outra, quer dizer, faz parte do sistema límbico, né? O hipocampo ele é o gerente das memórias de longo prazo, quer dizer, a aprendizagem e a emoção está do lado. A gente só aprende porque a gente se emociona. Né? A gente aprende porque existe uma marca emocional em nós, um movimento humano emocional. Tanto é que se for buscar a sua memória, sempre a sua memória de longo prazo ela vai ter algum extrato emocional que a gente precisa desenvolver. Né? Alguma história emocional. Então, essa habilidade de manejar de forma positiva ou negativa as diversidades, os conflitos, reconhecer os nossos limites, pensa bem, nossos limites e deficiências, nossa satisfação em ver e se compartilhar é algo muito maior. Né? Quer dizer, então a gente precisa pensar dentro desse aspecto humano, humanizado, esse equilíbrio, essa temperança. E para isso, eu vou convidar você mais uma vez a um momento ativo. Né? Pensa um pouquinho, lá no começo da nossa palestra, há mais ou menos uns 20 minutinhos atrás, a gente falou um pouquinho sobre 5 sensações que a pandemia trouxe para mim. Então é uma coisa muito minha, pessoal. Né? Você já escreveu, espero eu, não vai valer prova, não vai valer nota, mas é uma coisa para você participar. Agora eu queria que você pensasse não apenas em você, mas no seu aluno, dos alunos, dos núcleos, das escolas, dos espaços que vocês convivem. Como será que a pandemia afetou esse aluno? Em 2 aspectos, nele na sua completude, ele na forma global e ele apenas na aprendizagem. Então vamos lá, eu quero que você coloque aí 5 sensações positivas e negativas que a pandemia impactou no seu aluno e na aprendizagem dele. Será que a gente consegue descrever isso, imaginar? A maioria de nós temos filhos. E a gente, além de professora, a gente é pai e mãe, a gente é tio, a gente é responsável pedagogicamente por outros alunos que estão dentro da nossa casa, né, que são nossos filhos. Eu acompanhei, meu filho tem 4 anos, mas eu acompanhei durante boa parte da pandemia as aulas virtuais dele. Né? E ele fazia aula virtual todos os dias, durante 1h20, todos os dias. Seja uma aula de arte, educação física, uma aula de música, uma vivência. Ele estava lá ativo e sempre alerta nessa questão. Né? Então, eu quero que você, enquanto eu falo o próximo tópico, escreva isso. Quais são os 5 impactos, positivos e negativos, que a pandemia trouxe? Ah, mas teve positivo? Pode ser que tenha. É uma questão de olhar. Eu quero que você exercite o seu olhar para que essa construção. Então, você vai construir um mapa de 5, positivo e negativo seu, um mapa de 5, positivo e negativo do seu aluno, tá bom? É um brainstorm, né? Ou melhor, é um brainwriting. Né? Vamos lá. O que é aprender? Então, quer dizer, eu acabei de citar sobre a parte da memória, né, do sistema límbico, do hipocampo. A aprendizagem é uma modificação química e física no meu cérebro que impacta na mudança de comportamento. Aprender é mudança de comportamento.
mas ela acontece dentro da minha cabeça. Ela acontece com modificações químicas e físicas, né? E nossas emoções interferem ativamente na aprendizagem. Eu listei aqui alguns problemas que nossos alunos vão enfrentar ao retorno e nós enfrentaremos conosco no retorno. Então, nós vamos ter que lidar com nossas emoções e também ter a maturidade adulta e firmeza emocional para lidar também com a complexidade emocional de nossos alunos, né? Então, quais foram os problemas que meus alunos enfrentaram? Eu listei aqui alguns no qual eu vejo, porque eu trabalho, né, eu tenho 3 empregos de atuações em níveis de ensino diferente e atuação diferente, e eu listei algumas situações e eu fiz a minha lista que está aqui. Então, o estresse. O primeiro ponto que eu coloquei é o estresse. O estresse ele vai liberar cortisol, o cortisol vai inibir alguns neurotransmissores que vai inibir certas aprendizagens. Então, quer dizer, o nível de estresse altíssimo, ele vai proporcionar que a criança não aprenda. E a gente está num momento de muito estresse. Está todo mundo alterado. Eu lido com pessoas o dia inteiro e eu vejo que está todo mundo maluco. Né? Brigas. O excesso de família provocou o aumento das brigas, dos relacionamentos, das diferenças ali, né? Então o isolamento foi de um aspecto, mas dentro do aspecto familiar ele não foi tão isolamento, porque ele estava com as famílias, né? Medo, eu falei no início que o medo ele tem 2 reações, ou a luta ou fuga, a violência. Eu tive a infelicidade de presenciar um ato de violência doméstica dentro da minha aula. E tive que denunciar, porque não poderia me calar, né? Então, a violência aconteceu e ela sempre aconteceu. A pandemia só explicitou, né? Essa indiferença, essa desigualdade, essas problemáticas sempre existiram. A pandemia só explicitou. Então, pensa muito nisso. Abusos, solidão. Eu me senti muito sozinho na pandemia. Porque no meio da pandemia eu passei por um processo de divórcio ainda. Então, quer dizer, eu fui morar sem, né, a minha esposa e meu filho, apesar que eles moram na mesma rua que eu vejo meu filho todos os dias, então cuido do meu filho todos os dias de manhã, durmo com ele alguns dias à noite. Mesmo assim, eu encarei a solidão de uma outra forma. E a solidão, para mim, Michel Vicentini, é o meu maior medo. Então, eu passei por um problema muito grave de solidão, né? Inclusive, ontem eu me lidei um pouco com isso. Trabalhei até mais ou menos umas 8h30, cheguei em casa e lidei com... Eu sempre fui muito ativo com muitas coisas e muitas pessoas desde a minha infância. Minha infância sempre foi uma casa repleta de gente. E ontem eu estava só eu, minha gatinha Tupi, e eu fiz um diálogo muito bonito com ela, mas eu senti a solidão, né? As advertências, a doença, quer dizer... A vivência dessa pandemia, eu perdi parentes, perdi um tio, amigos saudáveis que faziam crossfit comigo, ficaram na UTI, quase morreram. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram? Olha a seriedade disso. Porém, a gente está nesse momento de que, poxa, se eu saio, é um paradoxo, né? Tá ali entre o ir e não ir. Nossas incapacidades. Eu vi muitas pessoas sofrendo com as tecnologias, nossas limitações, a falta ou o excesso da família, porque são 2 coisas, tudo que é desequilibrado é ruim. A falta ou excesso de dinheiro, porque dentro dos trabalhos que eu tenho, eu lido com crianças, eu acabo contando, né? Eu tenho uma escola. Inclusive onde eu estou aqui nesse momento, né? Chama Espaço Sentir Pensar. E essa escola atende públicos de várias classes, né? Mas por ser uma escola particular, uma escola privada, atende classes A e B. E eu vejo que às vezes não importa se o cara tem muito dinheiro, né? Eu vejo pelos alunos que frequentam aqui o espaço, né? Eles estão também com problemas. Então, às vezes porque, né, não sabem lidar com as emoções frente a isso. Então, essa listinha, ela é o fundamento inicial para que eu dê algumas dicas para a gente pensar junto. Eu não estou aqui vendendo 10 passos para tal coisa, 5 passos para outra coisa. Não, nada disso, longe de mim. Eu sou um cientista da educação que venho aqui dar fundamentos, dicas simples, no qual a ciência comprova, no qual a gente encara e enfrenta lá. Primeira pergunta que eu faço para você. Quem é você? Para e pensa um pouquinho.
quem é, quais são os seus limites, quais são os seus medos, quais são as suas virtudes. Antes de tudo, antes de pensar no meu aluno, eu vou pensar quem sou eu. Quem sou eu de fato? Então, pensa um pouquinho. Você conhece seus medos? Você conhece as suas virtudes? Você se conhece? Um bom exercício é escrever quem é você. Eu fiz isso há uns anos atrás no mestrado. Fiz isso esses dias como terapia. Né? E quando eu explicito quem sou, eu coloco os meus medos, que às vezes eu não tenho a consciência, mas que o exercício cognitivo do falar ou do escrever proporciona. Então, eu penso um pouquinho que a pandemia, ela revelou o quê? Problemáticas de tempo. As pessoas estão na casa, mas estão sem tempo. Porque é o tempo inteiro reunião, é o tempo inteiro. Eu brinquei, né? Eu tenho os memes, né? O cara abre a geladeira, tem um link de reunião dentro da geladeira. O cara abre o pote de café, tem um link de reunião dentro do pote de café. O cara abre a Coca-Cola, toma, tem um link lá dentro, né? Então, quer dizer, a gente está com um problema com o tempo. Então, a gente precisa gerir. E eu faço uma pergunta a você. Como você está gerindo o seu tempo? Eu falo isso porque é o seguinte, quando eu comecei, pós-pandemia, criar rotinas e escrever, sabe educação infantil? Rotina, roteiro, né? Isso deveria se estender e eu faço uso disso até hoje nas minhas aulas de pós-graduação, Fundamental 2, Fundamental 1, rotina, roteiro. Então eu criei rotinas e roteiros diários para o meu filho e para mim, né? E para a minha escola, para as minhas ações. A partir do momento que eu coloquei no papel, que eu coloquei lá num quadro, que eu me organizei, parece que a minha antecipação do estresse, porque eu estou desorganizado, ela melhorou em 1000%. A mudança foi sistêmica, foi demais. Me organizar, né? Hoje dá para fazer pelo celular, Google Agenda, dá para fazer, ou iOS, não sei o que você usa aí, né? Mas buscar ferramentas para você se organizar. Por quê? Porque você antecipa problemáticas e você não perde o tempo, você não marca duas coisas ao mesmo tempo, você não perde uma consulta médica, não perde um jogo de futebol, não perde o que você, sei lá, o que você vai no seu trabalho ou na sua vida social. Então, essa organização de tempo, de rotina, ela permite com que eu consiga andar e consiga ter menos estresse. Ter menos estresse, menos cortisol, mais possibilidade de viver melhor. Próximo ponto. Como você está se cobrando? Como está a sua autocobrança? Eu não sei vocês, mas eu sou um cara que me cobro muito. E esse me cobrar muito faz com que eu me frustre. Então, a dica é cobre-se menos. A gente vive num... eu estava lendo um texto esses dias de um cara chamado Caio Fábio, é um teólogo muito polêmico dentro do protestantismo, e estava lendo sobre Caio Fábio, e tem um texto que é um texto com base no Platão, que é sobre inventar amores ideais. A gente inventa amor ideal, aí a gente se cobra a pessoa dentro da nossa ideia e se frustra porque a pessoa não é aquilo que a gente idealizou, né? Então na vida é a mesma coisa, a gente idealiza situações, idealiza coisas e cobra, se autocobra, se cobra, né? Esse mundo ideal, sendo que o mundo ideal não existe. Nós somos cópia irreal, cópia imperfeita desse mundo ideal. Nós somos cópia, isso é Platão, né? Nós somos uma cópia imperfeita desse mundo ideal. Então, quando a gente para um pouquinho de se cobrar e para de se comparar, né? Porque esses dias uma amiga me falou assim, olha, eu estou olhando para você, você está sempre ativo, fazendo coisas, e eu fico falando que a minha vida é uma droga. Não é isso, cada um é cada um. Se o seu amigo ele é super ativo, manda bala, chuchu beleza. Se você tem uma vida um pouco mais monótona, chuchu beleza também. Porque cada um é cada um. A gente se compara demais. Você é você, você é singular. E a beleza da humanidade está nisso, está em você. Cobre-se menos. Próximo ponto, isso eu trago de uma vivência que eu tive pessoalmente com o Rubem Alves. Eduque o seu olhar. Eu lembro que eu trabalhava em Araçariguama e morava em São Roque, quer dizer, faço ainda isso. E durante muitos anos eu passei numa estrada, que é o acesso, a rodovia Lívio Tagliassacchi. E aquele mau humor de acordar todo dia às 6 da manhã para trabalhar, né? Entrava às 7. E de repente eu comecei a olhar para o lado e vi que a estrada era magnífica.
E comecei a acordar mais cedo ainda, mas para parar um pouquinho, para olhar a estrada, para olhar a montanha, o nascer do sol, a beleza daquele lugar. Então, o olhar da gente tem que ser educado. E como que a gente educa seu olhar? Né? Com menos pessimismo, pode ser uma das soluções. Mas, por exemplo, a vida ela é rara. Como que está a sua vida? Como está a sua família? A gente fica menos sempre se cobrando. Para um pouquinho, olha, seja grato. Né? Seja grato por aquilo que você tem, por aquilo que você vive. Para de esperar apenas e ser insatisfeito. Existe uma insatisfação que ela é positiva. Eu tenho que ser insatisfeito, às vezes, para que eu melhore. Mas a insatisfação, ela pode ser um mal para você. Então, seja satisfeito por aquilo que você é, por aquilo que você tem. Seja satisfeito e mude o seu olhar sobre as coisas. Como estão os seus relacionamentos? Às vezes a gente está se relacionando e é tão tóxico que a gente não percebe, porque a gente está vivendo tanto naquela toxicidade, a gente não percebe, mas tenta melhorar esse aspecto do relacionamento. A conviver com pessoas que você goste. O que você gosta? O que você gosta de fazer? Sabe? Pensa. O que você gosta de ouvir? Você parou para ouvir uma música esses dias? Não ouvindo música limpando a casa ou ouvir música dirigindo. Parou para ouvir uma música onde você para no sofá, você senta e você escuta. Aprecia a beleza da melodia, da harmonia, do ritmo. Inclusive é o tema da nossa próxima conversa daqui a pouquinho. Tem autoconfiança? Confie, cara, vai passar. Está todo mundo nesse mesmo processo. Estamos no mesmo mar, talvez em barcos diferentes. Tem gente que está num barco bem melhor que o nosso, mas tem gente que está num barco bem pior. E o que a gente tem que ter é esse olhar sensível para a gratidão e para compreender que dentro desse barco onde eu estou, eu tenho que ter boas pessoas. E se eu não tenho, eu preciso às vezes ou me afastar ou mudar a forma de me relacionar. Pensa nisso. Agora pense. A gente está finalizando já. Como foram as suas respostas? Como será essa palestra se fossem respostas dos alunos? Acolhimento socioemocional para essas crianças. Como a gente pode promover esse acolhimento? Então tem fórmula mágica? Tem regra? Não tem. Então nós somos seres humanos imprecisos, imperfeitos. Eu não tenho aqui fórmula mágica ou regras para fornecer. Eu dei algumas dicas. Você pode seguir ou não, aí depende muito de você. Mas o que eu quero propor para você é um pensamento. E esse pensamento, ele é muito presente em nossa vida na seguinte condição. Olha essa frase. São duas frases sobre mar. Né? Primeiro do Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso. Ah, então eu tenho que pegar um barco e morrer? Não é isso. O preciso do Fernando Pessoa aí não é o preciso de necessidade, mas o preciso de precisão. Navegar é exato, é preciso, é exatidão, porque eu tenho que ter uma bússola, um caminho, uma rota. Agora, a vida não. A vida ela é imprecisa, a vida ela é inexata, a vida ela é cheia de altos e baixos, a vida é cheia de momentos como esse que a gente não consegue prever. Quem conseguiu planejar a pandemia? Então, você acha que os sistemas planejaram a pandemia? Sim, houveram falhas federais. Não tem uma política federal, eu não sei como que é no estado, mas no meu estado, pouquíssimas políticas estaduais para a educação da pandemia. Mas não dá para prever. Tá? Planejar depois, não dá para prever. E a gente não tinha como saber como que vai acontecer. A gente ainda não tem como saber. Mas eu quero que você entenda o seguinte, esse alto e baixo, essa imprecisão, faz parte da nossa vida. Mas eu tenho uma outra frase, já é quase a última frase, aí antes do momento de sentir pensar final dessa primeira parte, que é: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Eu aprendi essa frase com a minha chefe do guri, a minha gerente, que é a Elisa Langami. Ela tem essa frase na mesa dela assim, e eu sempre que ia conversar com ela ficava focado nessa frase. E hoje essa frase está na minha sala aqui na escola. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Se a gente está passando por tudo isso, é esse treinamento para que a gente consiga enxergar a vida de uma outra forma e aprender a viver melhor. Basta olhar. Basta olhar. Eu quero encerrar essa nossa fala com um momento de pensar, que eu gosto muito, que é o momento de pensar de uma peça do Fernando Bran e do Milton Nascimento, que ela fala o seguinte:
Se eu tivesse aqui na minha mão 2 livros, na minha mão direita aqui, um livro por uma educação transformadora e na minha mão esquerda por uma educação conservadora, o qual você compraria? É óbvio que nós compraríamos por uma educação transformadora. Porém, tem coisas que eu tenho que conservar. Eu não posso viver nesse radicalismo. Eu tenho que ter um equilíbrio. O que eu tenho que conservar? Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não quero, não devo viver como toda essa gente aí insiste em viver. E eu não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Eu acho que você tem na sua casa uma fotinha sua de criança. Se estiver perto aí, pega essa fotinha. Ah, uma foto sua quando você era criança. Eu tenho várias. Olha bem para a foto e faça a seguinte pergunta: será que aquela criança da foto teria orgulho do adulto que eu me virei, que eu me tornei? Será que aquela criança teria orgulho de quem eu sou hoje? É uma pergunta que dói na gente. Dói demais, né? Aí, falar em Milton Nascimento, tá aqui na minha camiseta do Milton Nascimento. Dói demais em nós. Porém, eu preciso resgatar toda vez que esse adulto balança. Lembre-se, o Miguel, ele é uma criança peralta, graças a Deus, ativa. E quando eu brigo com ele, Miguel, não faça isso, Miguel, não faça aquilo, e dou aquela coisa dura de pai, de falar e proibir, porque isso faz parte da educação também, faz parte do afeto, ele para 3 segundos depois, ele sorri para mim e fala que me ama. E nós adultos, porque um olhou torto, porque um não respondeu o e-mail, porque um não deu uma curtida na nossa foto, a gente fica sem falar. O nosso ser adulto precisa do nosso ser criança. E quando a gente está inseguro, nesses momentos, é que a gente tem que olhar para nós mesmos e buscar nossos valores e essências do nosso ser criança, a nossa candura, beleza. Põe para fora. Esse é você. Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. Vamos ouvir e depois disso a gente encerra essa primeira parte e volta para a segunda parte da palestra. Morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão.
Fala pessoal, tudo bem? Tivemos a primeira parte, um pouquinho sobre gestão das emoções nesse período de pandemia, período pós-pandemia, algumas estratégias e dicas de como a gente pode tratar com a gente mesmo e com nossos alunos e alunas. Aí esse momento de retorno, de movimento de volta às aulas, cada município aí também em Guaramirim se organizando para isso, e a gente fica assim pensando um pouco de como a gente gera esse momento, e eu queria pensar nesse momento de agradecimento, né, inicial aqui, e trilhar a minha segunda parte. O tema da segunda parte é Sentir, Pensar, Músicas para Sonhar. Vai ser uma parte bem musical, onde a gente vai fazer uma análise sobre poesia, mas eu vou explicar o que vai acontecer. Mas eu queria começar a entender que o eixo principal dessa segunda fala, e também da primeira, é a palavra gratidão. Ser grato, né? Grato por esse momento, grato por aquilo que temos, aquilo que somos e aquilo que podemos. Eu acho que nossa missão enquanto professor está muito presente nessa ideia de ser grato, porque é um privilégio, né? Vivenciar, estar aqui presente e participar desse momento tão complexo, mas é gratidão por estar aqui e por poder estar com saúde, com vida. Problemas a gente vai ter, as circunstâncias vão acontecer, mas essa é a gratidão da vida presente neste olhar. Então, sentir, pensar, músicas para sonhar, eu já disse no começo, eu sou Michel Vicentini, eu quero compartilhar, partilhar e vivenciar com vocês nesse momento, mesmo distante, a nossa humanidade presente nesse encontro. Obrigado à Faculdade Sensupeg, obrigado, né, à Prefeitura de Guaramirim, e estamos juntos nessa ideia de músicas para sonhar. Eu quero começar partilhando com vocês uma edição, eu vou falando aqui, vou colocar algumas peças que nós produzimos aqui, vai contar com a participação especial do Thiago, que é meu sócio aqui da escola, um grande educador, um grande percussionista, parceiro do Sensupeg já, né, que sempre nas produções do Sensupeg o Thiago está junto. Eu quero começar com uma música, que é uma música que ela não é tão antiga, né? É uma música já recente do compositor Thiago York, né, bem conhecido aí, né, até entre o ciclo adolescente, jovem, e a gente que é adulto, né, a gente conhece bastante. E a gente sempre, mundo pós-capital, sempre pensa nas barganhas e nos interesses sobre as coisas, né? A gente participa de uma formação com interesse em outra coisa. A gente participa de... agora, pensa um pouquinho. Às vezes, o olhar para nós mesmos, sem querer nada em troca, mas para que a gente tenha uma contemplação da formação. O dia especial é o hoje, é o agora, é esse momento, é o momento onde nós vivemos, é esse cronos, como eu disse anteriormente na palestra passada. O dia especial é quando a gente encontra pessoas que nos fazem bem, quando a gente começa a educar o nosso olhar para olhar o outro e encontrar a beleza das coisas, quando a gente vive. O dia especial é o hoje, é essa palestra. O dia especial é quando você assiste, reassiste, revive. Agora lembre-se de uma coisa, tudo aquilo que a gente for fazer e pensar aqui, ela não vai ter sentido se a gente não aplicar. Então eu poderia falar aqui, existe um texto do Michael Polanyi chamado A Dimensão Tácita do Conhecimento. Tácita é de tocar, como eu toco o conhecimento, né? Então assim, quando a gente vê alguma coisa, a gente está no nível 1, que é de dados. Quando eu vejo e penso sobre aquele assunto, eu vou para o nível 2, que é o nível da informação. Quando eu vejo, penso e falo, eu estou no nível 3, que é no nível do conhecimento. Então, dados, vi, ou ouvi, ou senti. Informação, quando eu senti, ouvi e pensei junto. Conhecimento, quando eu falei. E tem um quarto nível, que é da sabedoria ou da inteligência. Uns defendem um e o outro, mas inteligência e sabedoria é a aplicabilidade da coisa. Então, aquilo que a gente escuta só vai ter sentido pra gente se a gente de fato vivenciar, colocar em prática. Senão vai ficar apenas no mundo das ideias, né? Então, o mundo ideal não existe, mas o dia especial existe, porque é o dia que nós estamos vivendo. Cada dia se torna um dia especial, quando a gente aprende a olhar. Sabe, quando a gente encontra alguém que nos aceita como a gente é e não quer nada em troca, apenas viver, estar perto. A criança é muito isso, o adolescente é muito isso também, ser professor é isso, dar a mão sem querer às vezes nada em troca.
Apenas aceite um pouco daquilo que sou e me dê aquilo que você é. Mas não é um valor, é um valor humano. E aí? E o dia especial? Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto no brilho desse olhar que me acalma e traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto no brilho desse olhar que me acalma e traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei em um mundo marginal. Mas te vejo e sinto no brilho deste olhar que me acalma e traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto no brilho deste olhar que me acalma e traz força pra encarar tudo. Essa nossa introdução, ela foi legal, que ela mostrou aí de uma forma bem, multi-instrumentos, aí essa primeira peça que eu acho muito bonita e ela tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Essa minha fala, essa segunda fala, ela tem como base, nesse interlúdio, nesse momento, alguns princípios, que são princípios da minha formação. Eu queria compartilhar brevemente cada um deles. Primeiro, a educação musical. A música é uma linguagem e essa linguagem tem que estar presente em nossos campos de conhecimento. Ela é uma ciência. Então, a educação musical ela precisa ser valorizada no ambiente escolar, né? Não apenas como entretenimento, mas como uma ciência formativa humana nos aspectos emocionais, culturais, matemáticos, linguísticos, cognitivos. Ela é muito importante. O segundo ponto, métodos ativos. Eu trouxe essa proposta tentando trazer possibilidades de metodologias ativas, da vivência, da experiência, do contato, da manipulação, da aplicabilidade, essa experiência de participação ativa, onde você que está ouvindo é protagonista, enquanto o aluno é protagonista, quando ele passa a ser realmente, ele tem esse olhar de ser ativo nesse processo. O terceiro ponto, que a gente falou durante a primeira parte, através das músicas, é a gestão das emoções. Porque quando a gente escuta a audição no córtex auditivo, depois para o córtex motor, depois voltando para a questão do hipocampo, das funções executivas na parte pré-frontal, tudo isso, ou do sistema límbico, a música tem um potencial imenso nisso.
Então a música como ferramenta de gestão de emoção é legal. Então a gente traz esse momento de reflexão. E a poesia é importante porque não é só a música instrumental, as relações harmônicas, melódicas e rítmicas, mas sim também a construção textual que está lá, né? Isso é muito legal. E por fim, utilizar tudo isso como ferramentas para o processo de ensinagem. Às vezes eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é utilizável, né? Então é o processo que a gente, metodológico de ensino, né? E também de como o aluno aprende. Então quer dizer, usar tudo isso, aplicar tudo isso, colocar isso em prática. Para isso, fala assim, mas como que eu vou fazer música? Como que eu posso fazer música? Nós temos uma brincadeirinha bem no comecinho da pandemia aqui, inclusive a gente fez uma montagem aqui bem divertida, sobre a música dentro de casa. Produzir música dentro de casa. E eu escrevi uma letra de uma música, escrevi a música, eu queria partilhar nesse momento aqui. Como que a gente pode fazer música? Quando eu abro um armário, assim, pode produzir um som, né? O som do meu corpo. O som das coisas de casa, eu posso produzir muita coisa legal. Então eu quero compartilhar 2 vídeos rápidos com vocês, a música dentro de casa e um outro em seguida, que é o Samba Lelê, que é com copos e coisas aqui, que são ideias para a gente fazer. Então dá para fazer música em casa? Muito legal. Dá para produzir sons em casa? Dá também. É uma ferramenta metodológica? É. De aplicação? Você pode criar projetos transdisciplinares. Quando eu falo em transdisciplinaridade, é quando eu transcendo a disciplina. Exemplo, de qual disciplina é a água? Não tem. Ela pode ser das ciências, da geografia, da matemática, da língua portuguesa, da educação física, da música, da arte. Ela é de tudo, porque nós criamos esses recortes. Então, transcender a transdisciplinaridade, Piaget, é quando ele transcende esses recortes disciplinares. Então, quer dizer, utilizar, você professor polivalente, o professor especialista, utilizar essas ferramentas, dessas ideias aqui muito simples, para que você aplique e acolha os seus alunos. Né? Por exemplo, produzir uma orquestra de copos com os alunos, eles tocando ou brincando com copos, ou montar um coro, isso faz com que eles produzam, ou ouvir dos alunos, sabe uma atividade muito legal? É você pedir para os alunos a playlist que ele escuta no Spotify, no Deezer, ou no seu rádio, ou enfim, onde ele escuta música, que está ouvindo, e compartilhar entre si, partilhar, analisar as músicas, ou ouvir a saúde auditiva dessas canções. Mas vamos lá, a música dentro de casa. A casa da gente é um lugar musical, mesmo que eu não tenha um instrumento legal. Basta usar a cabeça, inteligência, criatividade sem fim. Com as panelas da cozinha e uma batera, faço um kit de percussão. Reco, reco, pandeiro, um prato e a gogô. Tudo isso vejo e ouço e faço um som. Lá no meu quarto, coisa legal. Até o ranger da porta é algo musical. Um surdo, uma faia, um tambor no armário. Tudo isso vejo, ouço e faço som. A casa da gente é um lugar musical, mesmo que eu não tenha um instrumento legal. Basta usar a cabeça, inteligência, criatividade sem fim. Lá na sala deixa a TV de lado, dispensa o celular e solta um grito talado. Um violão, um piano imaginário, tudo isso vejo e ouço e faço som. Mas com o meu corpo eu faço som legal. A voz, palmas e pés, faço de mim uma orquestra. Tenho de tudo, basta ver e ouvir. Agora quero ouvir o seu som. Legal isso, né? Essa montagem ficou muito boa. Agora, sem perder muito tempo, vamos para a segunda parte, que é o Samba Lelê. O Samba Lelê a gente conhece, mas um Samba Lelê com copos é diferente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de outras formas lá.
Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, samba lelê, pisa na barrada, saiolala. Samba, samba, samba lelê, pisa na barrada, saiolala. Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, samba lelê, pisa na barrada, saiolala. Samba, samba, samba lelê, pisa na barrada, saiolala. Legal demais isso, né, pessoal? Então, agora a gente vai pensar um pouquinho no potencial da música. Então, a gente ouve, mas a gente pode fazer também música. E a música ela pode agregar elementos fundamentais para a gente. Então, eu trouxe aqui elementos das neurociências e elemento da educação musical, né? Então, olha só, função executiva. A função executiva tem várias... É um elemento de análise neurocientífico, né? Então, eu tenho lá o controle inibitório. Então, quando a gente faz ou não faz. Por exemplo, como eu devo me portar em certos espaços, né? Então, dentro do controle inibitório, eu tenho a atenção seletiva, onde eu tenho que focar, né? Selecionar dentro de tudo e manter o foco. A inibição cognitiva, quando eu tenho que parar de pensar aleatoriamente e focar naquilo que eu estou fazendo aqui agora. E esse controle inibitório é agir de forma correta nesse ambiente. Um outro ponto que a gente pode ter é a memória de trabalho e a autorregulação. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Assim, mas o que tem a ver com tudo isso? Que o fazer musical e o ouvir musical ativo e atento não é só ouvir música, mas é o ouvir ativo e atento proporciona melhora nas funções executivas. Então, melhora na sua atenção, na sua atenção seletiva, no seu controle cognitivo, no seu controle inibitório. Então, quer dizer, melhora o desenvolvimento para a aprendizagem geral. Também, o ouvir e o fazer música melhora o processo da gestão das emoções. Então, a música ela está presente na humanidade. Então, existem estudos etnomusicológicos, né? Etnomusicologia é a relação da história da sociedade e a história da música. Que fala que a música ela nasceu, o canto, né? Ele vem antes da fala. Né? Isso tem muitos estudos sobre isso, né? E essa relação ela também está presente numa construção social. A música faz parte de um elemento social. Tanto é que na pandemia, por exemplo, a música ficou evidente, as artes ficaram evidentes. Né? Por quê? Porque ela é um elemento humano, é uma construção social muito importante. E nesse retorno, para você, professor, professora, para você, profissional de educação e para a acolhida dos alunos, a música ela pode ser fundamental. Analisar, ouvir e fazer música. E também na ênfase criativa, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa colocar à tona esse senso criativo que está tão distante dos processos escolares. Eu quero compartilhar com vocês e partilhar, né, uma música que eu gosto demais. É a do Beto Guedes, compositor mineiro. Vocês viram que eu gosto muito do Clube da Esquina, né? Beto Guedes, Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Lobran, Toninho Horta. E eu trouxe esse recorte do Beto Guedes, que é a música Amor de Índio. Essa música eu vou destacar duas frases dela. A primeira: a abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Por que eu destaquei essa frase? Eu vou repetir a frase. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Por que eu destaquei essa frase? Porque quando você está aqui, parado, numa formação continuada, ouvindo, você está deixando de voar. A abelha, ela deixa de voar, olha só que bonito isso, ela deixa de voar para produzir o mel que vai alimentar outros, da sua e da outra espécie. Então, quer dizer, você está aqui produzindo mel
E quando os alunos voltarem, quando nós voltarmos, ou mesmo durante esse processo de férias e recesso, enfim, a gente vai alimentar esse indivíduo com a doçura que existe em nosso coração, a doçura que existe em nossa vida. Produzir o mel é produzir conhecimento científico, mas produzir recortes emocionais. Nós estamos vivendo um momento onde a aprendizagem vicariante, né? A aprendizagem vicariante o que é? É cópia de modelos pré-definidos. A aprendizagem vicariante está muito forte, ela está muito presente na nossa sociedade. E isso está onde? Está como nós nos relacionamos com os outros. Então quer dizer, deixar de voar e fazer o mel é aquilo que você faz agora. E se você conseguir adoçar a vida de um aluno, de uma criança, a sua vida já valeu a pena. A segunda frase que tem nessa música que eu quero destacar é sobre o amor. O amor nas suas várias formas, né? Sim, todo o amor é sagrado. Ele é sagrado na sua versão eros, philos, storge e ágape. Vamos por partes. O amor eros é o amor do desejo sexual, da libido. É o amor que você sente pelo seu parceiro ou por sua parceira. É um tipo de amor. O segundo amor é o amor storge. O amor storge é o amor entre os membros da sua família. É diferente o amor, né, que a gente sente pelos membros familiares do que a gente sente pelo desejo sexual. É muito diferente. Depois eu tenho o amor philos, que é o amor de amigo, da amizade. É um tipo de amor. E tem o amor perfeito. Esse transcende qualquer coisa. É o amor ágape. Então, as linguagens e os fundamentos do amor são sagrados. Né? Existem muitas críticas sobre o amor à profissão. Tem que ter, cara, desculpa. A minha visão é, eu não posso viver apenas do amor, porque eu tenho que ter ciência, conhecimento e tenho que ter remuneração, mas se também não houver amor, fica falho o meu processo, porque, como diz o Lulu Santos, eu não sei viver sem ter carinho, sem ter afeto, sem ter amor. Essa é a minha condição. Você, humano, necessita dessa relação humana chamada afeto. Vamos ouvir? É sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado com o arco da promessa, o azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu. O pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra, o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. O inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estilo derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado.
todo amor é sagrado. Sim. O que a pandemia nos revelou, né? O que a pandemia revelou pra gente? Ela explicitou grandes diferenças sociais. Eu disse isso na primeira palestra. Ela conseguiu colocar à tona coisas que já aconteciam, mas ficavam lá escondidas. Ela explicitou, ela trouxe à tona isso. Ela explicitou problemas de acesso tecnológico, porque tem crianças que não têm celular. Né? Eu vejo isso aqui, estou em São Paulo, numa região extremamente rica de São Paulo, né? Acho que um dos lugares mais ricos do Brasil, onde a gente está vivendo aqui, onde eu moro, né? A região de Campinas, Sorocaba, São Paulo, é uma região muito rica, mas tem crianças que não têm acesso, tem lugares que não têm acesso à internet. Né? Isso a 20, 30 quilômetros de São Paulo, capital. Né? E também explicitou problemas de ensino e aprendizagem. Esses problemas de ensino e aprendizagem ficaram muito notórios, porque esse movimento onde não tem mais portas para se fechar explicitou tudo isso. Né? Então, esse revelar, né, precisa trazer também coisas boas. Ele não pode só ficar centrado nas problemáticas ruins. Quando a gente fez na primeira palestra a listagem das 5 de cada uma, pensa um pouquinho também nas possibilidades. Né? O que você pôde fazer. Então, a gratidão do município, a gratidão da gente da educação é essa. Porque você, professor, você, profissional da educação, você realmente foi amor, você foi ciência, você foi humano para aqueles que precisam, para aqueles que estavam lá e que biologicamente precisa estar no convívio social, que precisa de alguma coisa. E você, professor, foi o amor para quem anseia. Você trouxe isso, e isso mais bonito não há. Tem uma música que é do Milton Nascimento, e do Thiago York, que já falei no começo, né? Que é sobre, tem um nome mais bonito não há. Sabe, nada mais belo do que esse olhar da criança, nada mais belo do que essa necessidade do afeto, né? Então, que a gente possa continuar sendo amor para quem anseia. Que a gente consiga ter esse estado de gratidão presente em nós. Ser amor para quem anseia. Porque mais bonito não há. Nada mais belo que olhar da criança no sol da manhã. Chuva de carinho que eu posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo horizonte o amanhã que eu esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo pra acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar, mais bonito não há. Nada mais belo que abraço sereno, sabor do perdão. Ver a beleza em gesto pequeno, ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. Aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo pra acreditar. Mais bonito não há,
Pode acreditar, mais bonito não cheia, para a voz que incendeia, ter um bom motivo pra acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. E pegando esse gancho, né, dessa música tão bonita que a gente ouviu, assim, que eu acho que esse recorte ele é muito bonito, ele é muito legal pra gente, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui agora, que eu fiz para os meus alunos do meu espaço aqui de aprendizagem na minha escola, que é uma releitura de uma peça da Romênia. Alguns falam que são uma peça espanhola, mas eu entendo que é uma peça, na minha pesquisa, uma peça da Romênia, que chama Handbeat, né, em inglês, que é a música, a batida das mãos. Então existiam padeiros e padeiras que eles amassavam os pães e faziam isso dentro de uma sincronia, de um ritmo, e produziam música. Da mesma forma que a gente brincou no começo sobre música dentro de casa, olha o que a gente pode pensar. Então por que eu estou colocando isso aqui agora? Primeiro, porque é divertido. E às vezes a gente tem que entender que a gente tem que buscar a beleza efêmera das coisas, né? Isso o Rubem Alves trazia muito forte na sua fala, que a gente fica tão preocupado no eu estou aqui, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, e esquece às vezes que as coisas mais lindas são as coisas mais efêmeras. Por exemplo, a felicidade efêmera. Ele cita um exemplo assim, que tinha uma amiga dele que falava assim que ela trocaria qualquer coisa por uma noite da sua infância, onde ela estava lá sentada e as pessoas estavam lá no fogão de lenha, né, e a mãe saía para buscar folha de laranja para fazer um chá. Ah, que coisa linda, que coisa pura, é efêmero, é belo. Então, esse momento é um momento que a gente dá uma pausa científica, emocional e vai para um momento de visão efêmera da coisa, uma brincadeira. A gente brinca. Qual que é a sua brincadeira predileta? A gente é adulto, mas nunca pare de brincar. Brinque com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas, com seus pais, porque a brincadeira liberta. E um exemplo de brincadeira pode ser isso daqui, Handbeat, a dança das mãos.
a gente pensa assim nesse final já de fala, né? Que a gente está partindo para o quê? Né? Poxa, a gente está encerrando um ano que a gente não conseguia prever o que ia acontecer nesse começo de ano, né? Quem imaginou, quem imaginaria que esse ano seria desse jeito, né? Agora, a gente vence como? Eu falei no início que o medo proporciona duas reações, ou a fuga ou a luta. Eu acho que a gente pode lutar. E tem uma música que é do Ivan Lins e do Victor Martins, eu queria compartilhar. Essa música, ela tem uma letra, a letra dessa música é do Victor Martins, né? O Ivan Lins é o cantor e aquele que compõe a música em si, mas a letra é do Victor Martins. Então vamos atribuir aos dois. E essa música ela fala assim, com força e com vontade. A felicidade, é um samba, há de se espalhar com toda a intensidade. Eu vou repetir. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Dentro dos recortes temáticos dela tem coisas, segredos lindos, né? Há de molhar o seco. Nosso papel de professor é de jogar água, molhar, dar vida em locais áridos, em locais secos, através de quê? Do nosso conhecimento, da nossa virtude, mas também da nossa humanidade. Há de educar os homens antes que a chama acabe, antes que a fé acabe. É buscar isso trazendo o melhor de cada um. Há de tomar as ruas e abençoar o dia. Tomar as ruas no sentido de se posicionar, não se conformar com as incivilidades, não se conformar com as negatividades, mas sim colocar, eu sou professor, eu tenho orgulho de formar gente que transforma a sociedade, a humanidade e que é realmente esse presente do presente, é abrir o presente do presente chamado hoje. Você faz o hoje acontecer e você faz o futuro acontecer, professor, professora, né? Há de regar então esse local seco, abençoar o dia, há de jogar e lançar sementes. Você já imaginou quantas sementes você já lançou nos seus alunos e alunas e quanto isso já floresceu? Como você é responsável por tantas flores? Você já imaginou na pandemia quantas flores, quantas sementes você lançou? Obrigado, professor, porque você, com força e com vontade, fez com que, da sua forma, do seu jeito, da sua singularidade, a felicidade se espalhasse com toda a intensidade. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Há de molhar o seco, de enxugar os olhos, de iluminar o beco antes que seja tarde. Há de assaltar os bares, de retomar as ruas, de visitar os lares antes que seja tarde. Há de rasgar as trevas e abençoar o dia, e de guardar as pedras antes que seja tarde. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Há de deixar sementes do mais bendito fruto na terra e no ventre antes que seja tarde. Há de fazer alarde, de libertar os sonhos da nossa mocidade antes que seja tarde. Há de mudar os homens antes que a chama apague, antes que a fé se acabe, antes que seja tarde. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar
se espalhar com toda intensidade, com força e com vontade. A gente está encerrando, nós temos 2 momentos apenas, Sentir e Pensar, 2 momentos poéticos, musicais, e eu queria só, nesse penúltimo momento, agradecer mais uma vez a todos vocês, a faculdade, e dizer que essa música é uma das músicas mais lindas, é do Sá, né, antigamente tinha um trio, né, Sá, Rodrigues e Guarabira, aí depois o Rodrigues morreu, então ficou só Sá e Guarabira, e o Luiz Cláudio Sá, junto com o Magrão é o contrabaixista do 14 Bis, escreveu essa música, ela ficou muito famosa na voz do Milton Nascimento, na voz de outros cantores, é a música chamada O Caçador de Mim, e ela fala um pouquinho sobre o sonho. Então a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer amanhã é o inesperado, a gente não tem a dimensão, a gente tem a dimensão do hoje, então eu tenho que viver intensamente o hoje, o presente, mas eu tenho que pensar que amanhã eu posso sonhar com um amanhã melhor. Então a música tem uma frase que é assim: longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Eu vou descobrir aquilo que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então a letra é assim: por tanto amor e por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Tem uma parte que fala assim: nada a temer senão correr da luta, do medo, nada a fazer senão esquecer essas dores, esses medos que nos cercam. Traga à memória a sua esperança, a sua fé, esse firme fundamento das coisas que eu não enxergo, mas que eu creio, que eu espero. Porém, a fé sem obras ela é morta, então tem que fazer. Faça acontecer, com força e com coragem, para que longe se vá, sonhando demais. Faça com que os seus alunos tenham sonhos, sonhem com dias melhores e aconteçam para ser a realidade de dias melhores nessa sociedade que a gente vive, chamado o hoje. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito, a força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, fazer senão esquecer o medo, abrir o peito, a força numa procura, fugir às
armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim, caçador de mim. Eu quero encerrar esse momento sarau poético aqui. Se você chegou aqui e ouviu tudo, obrigado de coração por me aguentar durante essas 2 horas aí praticamente. Eu sou muito grato a vocês por estarem aqui e que a gente consiga se encontrar de forma presencial na próxima, né? Que a gente consiga vivenciar isso de forma muito legal no próximo encontro, e eu estou sempre à disposição de vocês. E lembre-se, tudo isso vai passar. Vai passar, vai acabar. Então daqui a pouco tem a vacina, daqui a pouco a gente está todo mundo junto e a gente vai vivenciar. Nunca seremos mais os mesmos, mas iremos vivenciar coisas positivas com tudo isso que estamos vivendo. Eu quero encerrar com uma música do Beto Guedes, e essa música é muito forte para mim e ela tem uma provocação final para você. Às vezes você pode falar assim, tudo que esse cara aqui falou, esse cara veio lá de São Roque, né, pra gente aqui, tudo isso eu já sei. Pode ser que você já saiba mesmo, porque eu disse no início que algumas coisas que eu vou falar são óbvias. E pode ser que você saiba mesmo, né? Agora, o Beto Guedes resume isso assim, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Que a gente consiga aprender de fato. E eu disse que a aprendizagem, biologicamente, é alterações químicas e físicas no meu cérebro, no meu encéfalo, que resultam em mudanças de comportamento. E que a gente consiga, através das poesias, das músicas, da ciência, do conhecimento, que foi proferido aqui durante esse tempinho, possa ser um objetivo de aprendizagem. Porque a lição, eu acho que você pode saber de cor, mas vamos aprender, vamos colocar em prática, vamos viver. Obrigado a todos e todas por esses momentos, a minha gratidão, a minha obrigação, meu vínculo, mesmo distante, de missão da educação. A nossa missão é a mesma, transformar o mundo pela educação. E educação é um ato de amor ao próximo. Os meus efusivos amplexos, que são calorosos abraços. Sol da primavera. Entra setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções do vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderão no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abrir as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Quando entra
setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderão no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abrir as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Sol de primavera, abrir as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Aprender.